como podemos tratar síndrome do ombro congelado? Vamos lá, Janete. Não é uma pergunta muito simples e não vou te dar aquela resposta assim, tira e queda, mas a gente tem que entender algumas características do ombro congelado. E muitas vezes, quando a pessoa tem um ombro congelado, ela acaba deixando de realizar movimentos no ombro por causa desse bloqueio. Esse bloqueio, o ombro congelado, ele pode ser tanto por dor ou estrutural. Então, às vezes, quando é estrutural, não tem muito o que a gente fazer. Precisa fazer a cirurgia e fazer todo o processo de reabilitação. Quando é dor, alimentação, a gente precisa primeiro diminuir a dor. Então, processo de analgesia, técnicas de analgesia, para depois poder entrar e soltar os movimentos. Quando a gente fala de técnicas de analgesia na massoterapia, a gente pensa em gelo, a gente pensa em ventosa, a gente pensa em acupuntura, auriculoterapia na orelha, por exemplo. Você pode colocar nos pontinhos da orelha, na orelha do ombro, para aliviar a dor no ombro. Então, a analgesia. Primeira fase é você diminuir essa dor, para que você consiga movimentar. E, paralelo a isso, você vai trabalhando toda a musculatura ao redor do ombro. Cintura escapular, pescoço, torácica, lombar, braços. Então, tem que ir trabalhando toda essa musculatura. Quando eu falo trabalhar, o que é? Massagear, soltar o músculo. Porque você, por causa dessa dor no ombro, você começa a contrair todo o restante do corpo para compensar essa falta de movimento. E isso vai somatizando. Então, se você não alivia isso, ele piora muito mais a condição clínica dele. Você precisa relaxar tudo isso. E aí, aos poucos, você vai soltando de maneira mais específica a musculatura do ombro, permitindo que ele realize os movimentos. E aí, você vai ganhando esses movimentos pouco a pouco, fazendo mobilização e acrescentando no final alongamentos para ganhar mobilidade, para ganhar amplitude de movimento, tá? Mobilização e alongamentos. E por fim, a gente precisa voltar a fazer o fortalecimento dessa musculatura para dar estabilidade para a articulação de novo, porque ela acabou ficando muito instável, tá? Então, esse é todo um processo, todo um passo a passo, um panorama geral para que você consiga atender quem tem ombro congelado. Depois, na aula, a gente pode trabalhar tema mais específico, eu posso desmiuçar melhor todas as etapas aí do tratamento para vocês, já que a Janete é aluna da turma 14 da formação Massoterapeuta de Sucesso. Tá ok, Janete? Elza Maria. O que fazer para aliviar as dores nos ombros para profissionais que trabalham na área de refrigeração? É todo o mesmo processo, viu, Elza? E o mais importante é a gente trabalhar, tá, toda a musculatura do corpo, principalmente da lombar para cima. Mesmo se for só o ombro que trabalha muito, que mexe muito, né? Nesses casos, se você não trabalhar costas, lombar, pescoço, trapézio, escápula, braço, não vai aliviar a dor, não vai aliviar a tensão. Tá? Então você precisa trabalhar toda essa região, principalmente do tronco para cima, para ajudar essas pessoas que têm dores nos ombros por causa dessa atividade, tá ok? Simone Marques, entendi, tenho a bolinha, vou comparar o grip e arrumar a postura. É isso aí, Simone, é isso aí. A Roberta aqui chegou também, boa noite. Roberta Souza, professor Marcelo, comprei o livro de massoterapia, princípios e práticas orientais de Sodré. Muito bem, muito bom, explica bastante. Explica sim, livro sempre é muito bom. Empreender e dicas passando adiante. Boa noite, grupo do Telegram, feliz vocês aqui interagindo. Roseli Moraes, eu admiro muito seu trabalho, explica com carinho, bacana. Clécia Alves, ciático, como trabalhar? Aqui é a mesma coisa ao contrário. Quando a gente fala de dor nos nervos ciáticos, uma ciatalgia, você tem um nervo ciático que sai lá da lombar, L4, L5, passa pela região do glúteo,
glúteo, embaixo do músculo piriforme, vai para a região da coxa posterior, passa pelo joelho, na parte da fossa poplítea, parte de trás do joelho, se divide em 2 ramos, um anterior e um posterior, que vai para os dedos dos pés. Por isso que, quando você tem uma compressão, por exemplo, no hernia de disco lá na coluna lombar, e ele comprime, aperta, espreme esse nervo, ele acaba gerando uma dor que irradia, ou que pode irradiar, até os dedos do pé. Isso é normal. Então, para você trabalhar isso, você tem que entender a causa. Então, a avaliação é muito importante. O raciocínio clínico para entender a origem da dor, o que está causando, é muito importante. O ciático, ele pode ter outros pontos de compressão, como, por exemplo, no piriforme, que dá a síndrome do piriforme, que fica ali bem no glúteo. Então, o nervo, ele passa bem embaixo desse músculo. Por isso que é importante a gente avaliar isso também. Agora, se ele já tem um diagnóstico de hérnia, está inflamado, está inchado, então você tem que também aliviar a hérnia de disco, diminuir esse processo inflamatório, porque aí vai diminuir a compressão, vai automaticamente diminuir também essa dor irradiada. Processo de trabalho do massoterapeuta. Primeiro, diminuir essa dor, relaxar a musculatura, tá? Depois, ganhar mais amplitude, diminuir as tensões, desativar pontos gatilhos, que podem ser os nódulos de tensões que estão causando essa compressão do nervo, e depois fazer alongamentos, depois que já melhorou a inflamação, que não está mais inflamado, você melhora a amplitude de movimento através dos alongamentos, das mobilizações, e vai futuramente ter que trabalhar um fortalecimento para dar mais estabilidade nas estruturas e não deixar com que ela comprima ou pressione o nervo novamente para gerar essa dor irradiada. É esse o passo a passo que você precisa estar realizando, tá? Dentro desse caso da ciatalgia, por exemplo.